E a janela de transferências do Internacional que continua esquentando a dia a dia. E no vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre o Gustavo Scarpa, porque o empresário do jogador falou sobre a negociação com o Internacional. Quero te falar também sobre uma informação que veio da TNT Sports da Argentina, uma informação que eu já tinha te trazido há mais ou menos 2 dias atrás, onde o Inter estava interessado no volante Nandes, do Cagliari, uruguaio, que nesse momento inclusive tem um contrato terminando. O Globoesporte.com trouxe novas informações sobre essa negociação. E também quero te falar sobre um meia mexicano, camisa 10 da seleção do México, que estaria na mira do Internacional em função do seu contrato estar terminando no final desta temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as informações do Internacional, o Inter que amanhã joga contra a equipe do Corinthians pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo onde, pensando no Campeonato Brasileiro, não vale muita coisa, mas é um jogo que o Inter pode quebrar o tabu, né? Caso o Inter vença o Corinthians na Neoquímica Arena, vai ser a primeira vitória do Inter naquele estádio desde, da inauguração. Além disso, o Inter ainda briga por uma coisa no Campeonato Brasileiro, que é a possibilidade de disputar a terceira fase da Copa do Brasil de maneira direta. Mas isso também dependeria de resultados paralelos, como por exemplo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nessas últimas rodadas, não poderia vencer. Ele teria que ou perder os 2 jogos ou empatar os 2 jogos. E o Inter teria que vencer os dois. E aí o Inter teria a possibilidade de, por exemplo, ir para a terceira fase da Copa do Brasil de maneira direta e não precisar começar desde o começo, desde a primeira fase, onde envolve, por exemplo, o mês de fevereiro, envolve o mês de março, e envolve também uma complicação a mais no próprio calendário do Internacional. Outra coisa que eu quero te falar também é sobre negociações, porque cada vez mais, com a chegada da janela de transferências e com o final da temporada, começa a se falar cada vez mais realmente na possibilidade de contratações do Inter para a próxima temporada. E eu quero começar aqui trazendo primeiro uma atualização, que é sobre o caso do Gustavo Scarpa, meu atacante do Nottingham Forest, está emprestado para o Olympiacos, campeão da Libertadores com o Palmeiras, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, um jogador que foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro da última edição. Então, um cara que realmente se destacou muito aqui no Brasil, não teve um holofote tão grande lá na Europa, mas é um jogador que nesse momento é interesse do Inter. O Inter fez uma proposta de compra para o Nottingham. Todo mundo sabe que o problema não está no Nottingham Forest, está sim no próprio Gustavo Scarpa sobre uma volta ao futebol brasileiro. O que diz o empresário do jogador? A revista Colorado conversou com o empresário do Gustavo Scarpa e, segundo ele, nesse momento o Gustavo Scarpa respondeu a mesma coisa que ele respondeu para o Atlético Mineiro. Ele não gostaria de voltar ao futebol brasileiro nesse momento. Ele gostaria de seguir atuando no futebol europeu, no continente europeu. O Inter sabe dessa escolha do Scarpa, mas o Inter já vem conversando com o Scarpa há mais de 2 semanas, tentando convencer o jogador para vir a Porto Alegre. Inclusive, uma informação que foi trazida ontem pela Rádio Inferno diz que ele já teria topado, aceitado vir para o Internacional, mas, como eu te falei, essa informação ela não foi confirmada, de maneira oficial ainda. Mas o certo é que o Inter segue tentando a contratação desse jogador, porque o Atlético Inter vê, por exemplo, um grande substituto, principalmente, por exemplo, na vaga do Alan Patrick. Outro jogador que também apareceu ontem na pauta do Internacional, todo mundo sabe que pelo Inter não ter assim, uma quantidade financeira tão alta, o Inter vai ousar também jogadores em fim de contrato, jogadores com pré-contrato, jogadores que poderiam vir de maneira gratuita, assim como foi nessa temporada, no caso do Arangues, no caso do Ener Valencia, no caso do Gumalo, que são jogadores que vieram sem custos ao Internacional de transferências, vieram apenas pelo salário. Bruno Henrique também foi um caso, por exemplo, desse tipo de contratação. E um nome que está na mira do Internacional é do camisa 10 da seleção do México, que é o Alexis Vega. O Alexis Vega é um jogador de 26 anos, 1,73 m de altura, e é um jogador que é um meio armador. Ele joga hoje no Chivas Guadalajara. Todo mundo vai lembrar do Chivas, lá do Chivas de 2010, e é onde ele joga hoje, no Chivas. E ele está com o contrato terminando dele em junho de 2024. No fim desse ano, ele pode já assinar um pré-contrato e vir de maneira gratuita para o Inter.
Na última temporada, ele fez 34 jogos pelo Chivas, fez 6 gols e deu 7 assistências, ou seja, em 34 jogos foram 15 participações de gol. Além disso, ele também é convocado de maneira regular com a seleção mexicana e é o camisa 10 com a seleção mexicana. Né? Além disso, ele já passou, por exemplo, pelo Toluca, mas ele realmente dentro ali do futebol mexicano, realmente só teve, né, uma passagem ali realmente pelo Chivas, passou também, por exemplo, pelo próprio Toluca do México. E é um dos nomes que está na mira do Internacional, o nome do Alexis Vega, que seria um camisa 10 da seleção do México e seria aquele jogador meio armador para o Inter ter uma opção quando Alan Patrick não puder estar à disposição. Um outro jogador que também foi pauta lá fora e foi trazido aqui para o centro do país é o do Nathan Hernandez. Eu trouxe essa informação que a imprensa argentina noticiou que a Inter de Milão e o Milan estariam interessados nesse jogador, atleta de 27 anos, uruguaio, da seleção uruguaia, um volante que chegaria, né, para repor a saída do Johnny nessa temporada pela Serie A Team, né, que é o campeonato italiano pelo Cagliari. São 10 jogos, um gol, uma assistência. Né? E é um jogador que também tem contrato terminando no meio do ano que vem. No fim do ano também pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do Cagliari. Ele era do Boca Juniors. Em 2019 ele é vendido do Boca Juniors para o Cagliari. O Cagliari naquela época pagou 18 milhões de euros pela negociação do Nandes. Qual a complicação desse negócio? Tá? O fato de ter a Inter de Milão e o Milan interessado nesse jogador. E além disso, tá? Foi feito também uma errata que muito se falou que o Inter estava interessado nesse jogador, mas confundiram com a Inter de Milão. Porém, o Globo Esporte nessa última semana, o Globo Esporte RS aqui do Rio Grande do Sul, trouxe informação que sim, o Inter tem interesse nesse jogador, inclusive dentro dos bastidores do CT Parque Gigante se fala sobre a possibilidade de trazer esse jogador. Então hoje tu pode ver qual é as posições que o Inter está tentando. O Inter está tentando um camisa 5 pro lugar do Johnny. E aí seria, por exemplo, o Nathan Hernandez, o Eric, né, o Wallace da Udinese, o Jailson. O Inter está tentando um meio armador para ser reserva do Alan Patrick, e aí se encaixa, por exemplo, na característica do Alexis Vega. O Inter está buscando já um substituto para o Maurício, e aí se encaixa, por exemplo, com o Gustavo Scarpa. O Inter está procurando um jogador para jogar ao lado do Ener Valencia, e aí se encaixa com as características do Bruno Rodrigues do Cruzeiro, que é um jogador que o Inter também está tentando. E existem também outras funções, como por exemplo um zagueiro. O Inter estaria procurando, por exemplo, o zagueiro argentino Alexander Barbosa. Então, basicamente, são essas as buscas do Internacional dentro dessa janela de transferências. Óbvio, nem todas essas contratações vão se confirmar, né? Pode ser até que nenhuma dessas contratações confirmem, mas são tentativas do Internacional, né, nesse fim de temporada, sempre olhando, né, a parte financeira do clube. Por exemplo, o Inter vai fazer investimentos, por exemplo, o Scarpa custaria um investimento ao Inter, o Bruno Rodrigues vai custar um investimento ao Inter, mas também jogadores que não custariam investimento, caso do Vegas, caso do Nandes, né, caso, por exemplo, né, do Alexander Barbosa, também tem contratos no fim da temporada, são jogadores que custariam um valor, principalmente em luvas, mas seriam jogadores onde, teoricamente, o Inter seria um pouco mais barato de trazer eles, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Vou ficando por aqui, deixa o teu gostei, inscreve no canal. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!